Bonjour, todo mundo. Comment ça va aujourd'hui? Vamos começar a estudar verbos em francês? Eu sei, pode parecer difícil em português os verbos, mas em francês também é difícil. Mas é bem mais simples, porque eu tô aqui para simplificar, eu tô aqui para facilitar e descomplicar todo o seu aprendizado de francês. Então hoje eu trouxe um verbo, supimpa, que é o verbo avoir, é o verbo ter em francês. Então, eu trouxe aqui a conjugação do verbo avoir, a conjugação do verbo ter em francês. E a ideia é que esse é o verbo ter, avoir. Eu sei que o O mais o I, ele vai dar esse sonzinho de UA, avoir. Que aqui é uma ideia de como se pronuncia esse verbo avoir. É o verbo ter, é um verbo super importante em francês, porque ele vai ser também verbo auxiliar quando a gente for trabalhar com passé composé, com passado composto, mas isso é mais pra frente. Agora a gente vai ver o verbo avoir no présent, ou seja, o verbo avoir no presente do indicativo, né? E aqui a gente vai fazer uma conjugação simples dele, que é o j'ai. Eu tenho aberto. Como que é só eu em francês? É je. Mas aqui é o j'ai, que é um som mais aberto. Você tem, tu as. Esse é o U em francês, né? Para falar ele, é muito simples. Você faz a boca do U em português, mas pronuncia o I no lugar. U, tu. Ele tem, il a. Ela tem, ela. A gente tem, on a. Nós temos, nous avons. A ligação do S com o A vai dar um sonzinho de Z, que é a famosa liaison. Quando a gente vai juntar uma consoante final de um pronome, por exemplo, com a vogal de um verbo. E essa consoante, por exemplo, é o S. Nous avons, nós temos. O vous avez, com um sonzinho de Z também, que é o quê? Nous avons, nós temos. Vous avez pode ser o senhor, pode ser a senhora, ou pode ser vocês têm. D'accord? Eles têm, ils ont. Eles têm, eles ont, e elas têm, elles ont, também com um sonzinho de Z. É uma conjugação, não sei se você já percebeu, irregular, ou seja, ela não obedece a uma regrinha específica, ou seja, na base da decoreba, mas é super tranquilo. Mas, como é uma das minhas filosofias de ensino também, e também de aprendizado, porque quando eu estudo francês, eu tento aprender dessa forma, porque um professor também é um eterno estudante, é a contextualização. De nada adianta eu encerrar o vídeo apenas com essa conjugação simples, que isso não vai servir de nada para você. A gente precisa ver a prática, que é o quê? É ver o verbo avoir praticado. O verbo avoir praticado não, o verbo na prática, que é frases. A gente vai colocar aqui frases contextualizando sujeitos e complementos. Então, em vermelho, eu tenho aqui o que está em francês e abaixo é o que está em português, é uma tradução, d'accord? Então, vamos lá, vamos ler. Eu leio e você lê depois. J'ai un chien et deux chats. Eu tenho un em francês, quer dizer chien, cachorro. E deux números, a gente já viu isso no curso básico de francês, então vai lá ver aula 3, se você ainda não viu os números em francês. Deux é dois. Dois, chat, miau, miau. Ou seja, miau para um gato, miau para outro gato. Então, eu tenho um cachorro e dois gatos. Tu as un bon emploi. Você tem um bom emprego. A gente vai fazer essa ligaçãozinha de som também. Tu as un bon emploi. Você tem um bom emprego. Il a une jolie maison. Ele tem uma casa bonita. Il a une jolie maison. E ela a une robe jaune. Ela tem um vestido amarelo. Em francês, c'est la robe. É a vestido, entendeu? Em português é o vestido, em francês é feminino, d'accord? La robe. On a du temps libre ce soir. Nós temos tempo livre essa noite. Vamos no cinema? Bora, partiu. Nous avons des vacances en mai. Nós temos férias em maio, d'accord? Vous avez beaucoup de problèmes. O senhor tem, vocês têm, a senhora tem
muitos problemas. Beaucoup de é quando a gente utiliza quantidades, a gente vai quantificar alguma coisa, então a gente utiliza beaucoup de, sempre beaucoup de, porque se a gente for caracterizar, por exemplo, a casa, a gente colocaria aqui o très. Por quê? Porque jolie, bonita, é um adjetivo, é a nossa visão da casa, a característica da casa é ser bonita, é a nossa visão que a casa seja bonita. Então a gente utiliza o très, que é muito, muito em relação a adjetivos, muito bonito, muito feio, sempre utilizamos o très. Mas quantidades, problemas, a gente tem 1, 2, 3 milhares de problemas. Então, vous avez beaucoup de problèmes, d'accord? Ils ont des enfants. Aqui eu tenho duas liaisons, que é o quê? O S com o e o S com on. Ils ont des enfants. Um sonzinho aqui de Z. Ils ont des enfants. Eles têm filhos. E elas? Elles ont, também fazendo essa ligação, de billets aller-retour à Paris. Aller-retour é fácil, né? Ida e volta para Paris. Elas têm duas passagens, ida e volta para Paris, d'accord? Agora, se antes eu contextualizei o verbo avoir no positivo, agora eu vou contextualizar o verbo avoir na forma negativa, para a gente entender como que funcionam as frases na forma negativa em francês, que pode mudar sim, muda um pouquinho, dependendo do artigo, por exemplo, que a gente vai utilizar. Vamos ler. Eu leio em francês, você também repete, né? Porque não adianta só a gente entender na teoria, a gente precisa praticar, a gente precisa hablar, a gente precisa parler em francês, d'accord? Je n'ai pas beaucoup d'argent. Frase para você, ó, frase de mesa de cabeceira. Eu não tenho muito dinheiro. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Tu n'as pas de temps. Olha aí. Se antes eu falava que tu as du temps, que você tem tempo, eu coloquei o que aqui? Eu coloquei o du. Agora, quando eu vou quantidade indefinida de o du, ele vai representar uma quantidade indefinida de tempo, né? Você não vai falar 1 hora, 2 horas, é uma quantidade de tempo indefinida. Agora, você tem tempo. Quando eu vou negar o du, eu vou negar com de, d'accord? Tu n'as pas de temps, d'accord? Il n'a pas de talent artistique. Ele não tem o quê? Talento artístico, né? Se ele tivesse um talento artístico, como que seria? Seria il a un ou des talents artistiques. Esse daqui seriam talentos, no plural, né? Se eu colocar esse, eu tenho que colocar um Szinho aqui no talon, d'accord? Então eu vou apagar para não te confundir na hora do seu print. Mas não printa não. Escreve no seu caderno, cria um caderno de francês, d'accord? Escreve à mão, é muito bom essa época lá, quando as coisas eram escritas no papel e na caneta e no lápis. Falando de caneta, elle n'a pas de stylo, ela não tem caneta. Se fosse ela tem caneta, seria elle a un stylo. Ela tem uma caneta. Caneta, em francês, é masculino. Elle n'a pas de stylo. Ela não tem caneta. Ah, mais, a com o i tem um sonzinho de e. Elle a un crayon. Mas ela tem um lápis. Crayon. Sonzinho de e com um i aqui. Crayon. D'accord? On n'a pas de voiture. A gente não tem carro. E se a gente tivesse um carro? A gente ia falar on a une voiture. Carro em francês é feminino, d'accord? Calma. Eu sei, pode parecer mais complicado o francês, porque em português é masculino, é feminino, em francês é tudo oposto. Algumas coisas sim, outras não. Eu vou te dizer que é mais fácil você acertar o gênero dos substantivos em francês do que você imagina, d'accord? É muito tranquilo. A associação entre português e francês ajuda muito. Mas aqui são exemplos à parte, né? Que a gente tá vendo. Pronto, não precisa mais se estressar. Carro em francês é feminino. Já te dei uma dica. É menos um substantivo no planeta, entre milhares e milhares e milhões, para você se preocupar. Nós, nous n'avons pas de maison à la plage. Nós não temos casa na praia, d'accord?
Vous n'avez pas de patience avec moi. Você não tem paciência comigo. Bibi. Ils n'ont pas d'ordinateur. Eles não têm computador. Elles n'ont pas de professeur de français. Elas não têm professor de francês. Agora tem, bate aí. Alors, você percebeu uma coisa aqui? Como que eu vou negar? Se você está vendo esse vídeo porque você decidiu que você quer aprender francês, você talvez não tenha entendido como que funciona a negação em francês. Mas eu vou te dizer, para negar em francês, a gente usa o ne com o pas. Aqui, nesse xizinho, a gente vai colocar o quê? A gente coloca sempre o verbo conjugado. Acontece que o verbo conjugado, como que a gente viu aqui na conjugação, ele começa com vogal em todos. Começa com vogal. Em francês, as vogais elas não se dão muito bem, né? Então, nesse caso do ne e do pas, em encontro com a vogal do verbo avoir, esse ne vai perder a batalha. Então, fica N apóstrofe e a vogal do verbo. E com o pas, sempre no final. Então, por isso é je n'ai pas, eu não tenho. Por isso é tu n'as pas, você não tem. Por isso é il n'a pas, de ele não tem. Por isso é elle n'a pas, de ela não tem. Por isso é on n'a pas, de a gente não tem. Por isso que é nous n'avons pas, de nós não temos. Por isso é vous n'avez pas, de vocês não tem. O senhor não tem, a senhora não tem. Por isso é ils n'ont pas, de eles não têm. Por isso é elles n'ont pas, de elas não têm. Todos começam com vogal, então a gente vai suprimir o ne que a gente utiliza num verbo normal sem começar com vogal. Por exemplo, eu falo francês, je parle français. Eu não falo francês, seria je ne parle pas français. A gente vai ver ainda a negação mais detalhada em algum momento aqui no curso, mas por enquanto é isso e é simples, d'accord? On apprend le vocabulaire. Vamos aprender um pouco de vocabulário, né? Ou seja, tudo que a gente viu naquelas frases não precisa se preocupar. Eu vou te dar aqui o vocabulário que a gente viu para você também anotar. Você já conhecia essas palavras? Você não conhecia? Qual palavra você aprendeu? Me conta aí nos comentários, eu quero saber. Esse exercício está sendo útil de colocar vocabulário? Isso te ajuda? É assim que você gosta de aprender vocabulário? Como você gosta de aprender vocabulário? Coloca no comentário que eu vou ler e trazer para os próximos vídeos, né? Porque aqui é um aprendizado mútuo. Eu aprendo com vocês para ensinar para vocês, tá? Então vamos lá. Le chien, o cachorro. Isso daqui é o quê? Isso é um artigo definido. A gente sabe de que cachorro que a gente está falando. Então é o cachorro. O em francês é le. Le chat, o gato. L'emploi, o emprego. Aqui, tanto feminino quanto masculino, se começar com vogal, ai, de novo aquela história de vogal. Calma. Se começar com vogal, a gente vai perder a vogalzinha e colocar um L apóstrofe. Por isso que seria o emprego, vai ficar só l'emploi, porque começa com vogal. La robe, o vestido. La maison, a casa. Le temps, o tempo. L'argent, o dinheiro. Le talent, o talento. Le stylo, a caneta. Le crayon, o lápis. La plage, a praia. Le professeur, o professor. Les vacances, as férias, plural. Eu vi que a é lá. Esse daqui é tanto masculino quanto feminino. E le eu vou utilizar para os e as, que é o plural. Les billets, as passagens, d'accord? Alors, eu preciso te dizer uma coisa. Eu tô falando começa com vogal, é um som vocálico, d'accord? Porque o H, quando ele é mudo, ele também vai fazer essa ideia aqui do L apóstrofe H. Por exemplo, huile, que é o óleo, azeite. Então, o óleo ou azeite é l'huile, d'accord? O H normal vogal, mas aqui ele é um H mudo, então por isso que a gente vai colocar o l'huile, d'accord? Ah, mas tem outros tipos de H que a gente não vai colocar o L apóstrofe? Sim, a gente vai ver em algum momento, tá? Mas por enquanto é isso. Agora, vamos aprender um pouco de gramática? Também
na ideia de verbos contextualizados? On apprend la grammaire? Vamos lá, galera. Il y a un chien. Eu tenho um cachorro aqui. É a ideia de um artigo indefinido, é um qualquer. J'ai un chien. Je n'ai pas de chien. Eu não tenho cachorro. Então, se o un é na positivo, na negativa ele se transforma de. Je n'ai pas de chien. Por isso que em francês, frases positivas nem sempre serão uma cópia lavada nas frases negativas. Tu as une maison. Você tem uma casa. Tu n'as pas de maison. Aqui, positivo. Une é uma. Aqui, eu vou escrever uma, d'accord? Tu n'as pas de maison. Aqui vai ser para frase negativa. Eu tô escrevendo porque talvez você está no Zap, né? Estudando francês, vendo os vídeos aí no Zap. Eu tô escrevendo aqui para quando você voltar para o planeta de francês, você entender. Agora, plural, uns ou umas, tá? Mas aqui a ideia é que são férias, é plural. E lá, des vacances en mai, ele tem férias em maio. Eu vou negar o de como? Com de, d'accord? Il n'a pas de vacances en mai. Nous avons un emploi, nós temos um emprego. E como que seria? Olha, emploi, começa com vogal, Gustavo. Sim, começa com vogal. Então presta atenção, a gente vai colocar um de apóstrofe junto com um emprego. Nous n'avons pas d'emploi, d'accord? E outro exemplo que a gente viu, por exemplo, tu as du temps. Você tem tempo. Como que fica isso na negativa? Vai ficar tu n'as pas de, o desenho aqui, temps, d'accord? Bem, é isso. Eu espero que você tenha gostado de estudar o verbo avoir comigo e de entender que verbos a gente precisa estudar contextualizado, assim como tudo em francês, porque fica mais fácil, é mais útil pra gente. E se você gostou do vídeo, curta aí, dá aquela joinha lá que a gente gosta. Compartilhe com um amigo que quer aprender a falar francês, com um colega de trabalho que quer mudar de carreira, com o seu tio que passa o dia todo no WhatsApp e quer, por exemplo, fazer mais alguma coisa durante a aposentadoria dele. E também te convidar a conhecer o meu curso de verbos, 100 verbos em francês, onde eu trabalho essa mesma dinâmica aqui que eu estou te apresentando, que é trabalhar e destrinchar os detalhes que existe por trás de um verbo, contextualizando o verbo, mostrando qual preposição que é o verbo, d'accord? Bem, eu espero que você tenha gostado. Clica aqui no link da bio, conheça meu curso e eu te espero nos próximos outros vídeos que existem aqui nesse canal e nos próximos outros vídeos que estão por vir, d'accord? Falei muito hoje, falei. Bem, enfim, bye, au revoir, merci beaucoup.